Olá, meus queridos alunos da primeira série A, lá da nossa querida Escola Bispo. Além de história, com essa turma, com vocês, eu tenho também filosofia. Então, estou gravando esse primeiro vídeo, essa primeira mini aula. Vou deixar disponível no YouTube e é uma espécie de material complementar, um material que irá enriquecer, né? O material que você já recebeu, aqueles textos que são extremamente curtos, pequenos, e isso é só essa semana, quando estamos ainda nesse sistema transitório, ainda não temos um horário, né, definitivo para os professores que estão remotos, mas logo nós vamos ter um horário para os professores que estão remotos, e então nós teremos aulas síncronas pelo Centro de Mídia, pelo Meet, enfim, né? O nosso primeiro tema, abrindo o nosso ano letivo, é por que estudar filosofia? Qual a importância, né, de estudar filosofia? Você já imaginou a riqueza de encontrar uma resposta, não é, para esta pergunta? Por que estudar filosofia? Qual a importância da filosofia? Você já deve ter ouvido, né, expressões assim, do tipo, olha, desconfie de tudo, desconfie de tudo. Você já deve ter ouvido frases como nada é o que aparenta, ok? Nada é o que aparenta. As coisas não são o que aparenta. Você já deve ter ouvido de filósofo, médico e louco, todos nós temos um pouco. Então isso, num certo sentido, tem razão, né? Por quê? Porque, num certo sentido, todos somos filósofos. Em que sentido todos somos filósofos? Porque existe a filosofia de vida, existe aquilo que chamamos de senso comum. O que é essa filosofia de vida, né? São os conceitos, são aquelas verdades que a nossa cultura, a nossa sociedade, né, já, vamos assim dizer, colocou. Vamos citar algumas. Olha, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Você está vendo que isso é um dito popular, mas que por trás desse dito popular existe, né, uma verdade, existe uma filosofia de vida. Então, o senso comum é a filosofia de vida é aquele julgamento natural, fruto de uma observação não profunda e que a sociedade vai criando em torno de alguns valores, ok? Como família, amizade, amor, mas nada com uma prospecção, nada com uma análise mais radical, mais profunda, metódica, aonde respeita, vamos assim dizer, os princípios da lógica. Pois bem, mas alguns, preste atenção, vão mais a fundo nessas questões. Alguns não se contentam com esse senso comum. Por que estudar filosofia? Porque tudo na vida é aparência. Tudo na vida não é o que nós observamos com os olhos de uma forma imediata ou como imaginamos de uma forma mais simplória, não. Por isso que existe a metafísica, né? Então significa uma análise a partir da essência do ser, da essência do ser. Pois bem, algumas pessoas então, como eu disse, vão mais a fundo e aí se tornam
vamos assim dizer, filósofos, entre aspas, né? Ou aquilo que você recebeu lá no seu texto, a filosofia pura, ou a filosofia do especialista. Por exemplo, né? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que há depois da morte? Deus existe? Há realmente um sentido, um significado, né, para esta vida, para a existência humana? Você está vendo que são questões mais profundas. Existe uma resposta verdadeira? Não. Mas o que faz a filosofia? A filosofia é realmente o processo, né, de indagar constantemente, continuamente, não aceitar as coisas como são, mas ir em busca de uma resposta muito mais profunda, muito mais cheia de conteúdo ou significado do ponto de vista da investigação metódica. Pois bem, é possível definir filosofia? Não. Não existe uma definição completa de filosofia. Por quê? Porque definir filosofia já seria filosofar. Já seria, em essência, estarmos filosofando. O que nós podemos dizer? Não existe filosofias. Existe filosofar, ok? Então, que é uma constante indagação diante do status quo, diante daquilo que está aí, diante daquilo que está diante dos nossos olhos, do nosso conhecimento simples, rudimentar, do senso comum. Então, uma investigação constante a partir da lógica, a partir do método, né? Como nos introduziu o famoso Descartes, né? Isso sim, então chamamos de filosofia pura. O que existe então é o filosofar. Agora, qual é a essência? Pois bem, para você ter uma ideia, né, no início, lá na Grécia Antiga, tudo era filosofia. A partir de uma evolução, né, numa linha do tempo que você vai ver depois, as ciências exatas foram se separando, ok? E aí, biologia, química, astronomia, física, todas essas ciências, e depois, em último estágio, até mesmo as ciências humanas, psicologia, né, sociologia, história, todas elas foram se separando. Aí você pode perguntar, mas então o que restou para a filosofia? O que restou? Preste atenção. Todas as ciências veem a realidade como se fosse uma colcha de retalho. Ela vê partes. Então, todas as ciências, todo o ramo de conhecimento humano trabalha com a realidade a partir de partes. Né? Ela só trabalha com recortes. A medicina trabalha com recorte, vamos assim dizer, a psicologia trabalha com um recorte, a história com um recorte, a geografia com outro recorte, a astronomia. A filosofia trabalha com o todo. A filosofia procura encontrar uma resposta a partir de uma visão global. Então, o filósofo, ele não se contenta até encontrar uma resposta a partir do todo. Vamos pensar num grande quebra-cabeça, ok? Então, às vezes, há pessoas que gostam de quebra-cabeças, né? De 500 peças, 1000 peças. Meu filho uma vez comprou um quebra-cabeça de 5.000 peças, né? Então, a filosofia, ela quer ver e ver tudo encaixado. Enquanto houver, vamos assim dizer, coisas que não estão se encaixando,
ela continua investigando, ela continua seu processo de questionamento, ok? Então, existe uma definição etimológica da palavra. Talvez você até já saiba, né? Filo, amigo, companheiro, amante, né? E Sofia, saber ou conhecimento. Então, amigo do conhecimento, amigo, amante da sabedoria, ok? Mas isto é apenas uma definição etimológica da palavra. A palavra filosofia envolve, na verdade, muitos outros aspectos que só a partir da nossa caminhada nós iremos descobrindo. Então, para que serve a filosofia? Resumindo, para que serve? Por que ela é importante? Por que nós vamos estudar filosofia? E eu quero desafiar você a valorizar essa matéria, a valorizar cada capítulo, cada atividade, porque a filosofia serve para testar tudo. A filosofia serve para questionar tudo. Veja bem, dizem que uma boa pergunta já é metade das respostas. Saber perguntar, isso é papel da filosofia. Então, a mesma coisa, né? A ciência tem lá os seus métodos de investigação, mas a filosofia vem e pergunta: o que realmente é um método investigativo? Você entende? Então, a filosofia está sempre olhando o todo, questionando tudo. Esse é o papel da filosofia. Ela mexe com o status quo, ela não aceita as coisas do jeito que estão, a não ser que haja uma análise profunda até encontrar uma resposta que satisfaça o método investigativo, que satisfaça a lógica. Então, aí sim, o que eu posso dizer é que nós faremos uma caminhada maravilhosa, onde vamos descobrir, né, a necessidade de mudanças, pois este é o papel da filosofia: questionar tudo, não aceitar o status quo. Por isso que no seu texto há uma frase lá, né, que o papel da filosofia é encontrar as máscaras, ou seja, aquilo que está encobrindo a realidade, arrancá-las, deslocá-la, incomodar, fazer com que pensemos nas coisas, nos valores, nos padrões, a partir de um outro questionamento, a partir de, ok, será que não existe uma outra explicação? Será que não existe uma outra forma de ver isso, de explicar isso? Por isso que Sócrates, né, foi assassinado, ele foi condenado à morte, porque ele saía pelas ruas perguntando sobre tudo. O que é o conhecimento? O que é a amizade? O que é a felicidade? Você é feliz? Você sabe o que é a felicidade? Ok? E aí então ele incomodava o sistema, ele incomodava a estrutura, o status quo. Aí ele foi acusado de deturpar, de desviar a juventude e condenado à morte. Pois bem, a filosofia é um convite a você a caminharmos juntos este ano, investigando, descobrindo, questionando tudo o que está aí. Será que o status quo em que nós estamos inseridos é bom? Será que não pode ser melhor? Vamos encontrar essas respostas através da filosofia? Então eu convido você para vir comigo nesta caminhada, tá bom? Bons estudos, eu tenho muita alegria de ser o seu professor, eu estou à sua disposição, você tem meu e-mail, meu WhatsApp, eu passei a primeira atividade que é para esta semana que vem teremos uma outra atividade, aí eu acho que já vamos fazer de 15 em 15 dias para ficar um pouco mais aliviado, vamos ter um horário fixo para esses professores que estão remotos, mas isso não impede da gente ter aprendizado, um grande aproveitamento.
você é capaz, você é inteligente, você pode, e a pandemia não pode de forma alguma inviabilizar esse processo de aprendizado. Você é o sujeito, você é o protagonista do seu aprendizado e nada pode impedir isso. Vamos juntos. Um ano letivo abençoado e produtivo para todos nós. Um abraço do professor Genevaldo.